Olá pessoal, aqui quem fala é Ricardo Guerra do canal Ricardo Guerra. Bem-vindos ao meu canal. Mais uma vez, antes de darmos início ou continuidade ao nosso vídeo, ao nosso trabalho, eu queria pedir a você que, se gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe também esse material, esse conteúdo, que com certeza será de ajuda para muitas pessoas, ok? Então hoje nós vamos dar continuidade aí à réplica ao vídeo do Resistência TJ, hoje a parte 3, a parte final, finalmente, por Ricardo Guerra, o caso de Johannes Grieber. Então esse assunto já deu pano para manga, né? Já fiz 2 vídeos que foram até um pouco extensos, primeiro e o segundo ali com cerca de 40, 45 minutos, e hoje eu pretendo fazer um vídeo um pouco menor. Acredito que hoje dará para abordar o assunto com um pouquinho menos de tempo, ok? E quem não assistiu os 2 primeiros, eu recomendo que assista, né, para se inteirar bem do assunto. Eu estou respondendo o Resistência TJ porque ele fez um vídeo direcionado a mim. Embora ele tenha dito lá que o nome Ricardo era um nome fictício, eu já mostrei lá no primeiro vídeo que isso era uma inverdade, né? Assim como várias outras inverdades que tem na primeira parte do vídeo dele. A primeira parte na primeira parte da minha análise, eu justamente mostrei algumas falácias do vídeo, do trabalho do Resistência TJ a respeito desse caso de Johannes Grieber, que é um escritor, né, da Bíblia. Ele tem um Novo Testamento de 1937, com a revisão em 1980. A Sociedade Torre de Vigia, que rege a obra das Testemunhas de Jeová, fez uso dessa publicação de Johannes Grieber, e eu expliquei por que na primeira parte, né, dessa abordagem. A Torre de Vigia depois para de utilizar essa Bíblia. Ali em 1983 ela diz que não vai utilizar mais a Bíblia de Grieber, e nós já falamos os motivos e hoje nós vamos voltar a falar sobre isso. Na segunda parte do vídeo, da minha réplica, no vídeo 2, eu refutei ali a questão de que o Resistência TJ ele diz que não há similaridade entre a tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, com a tradução de Grieber. Eu mostrei também que a parte entre parênteses ali, né, que foi justamente o meu primeiro desafio ao Resistência TJ, quando ele me bloqueou, quando ele começou a atacar minha inteligência, né? Ele gosta muito dessa falácia ad hominem, ou seja, contra o homem, né? Ele ataca bastante o homem, muito pouco o conteúdo ou a ideia desse homem, ok? Então eu mostrei ali que a Torre de Vigia ela fez algumas alterações, né, no texto de Mateus 27, 52 e 53, isso para fazer coincidir com a sua interpretação, né, particular desse texto de Mateus 27, 52 e 53, que, como nós sabemos, fala ali de uma ressurreição que houve por ocasião da morte de Jesus, e inclusive da sua ressurreição também. Então nós vimos que a Torre de Vigia ela alterou o texto, né, ela acrescentou ali algumas pessoas que não existem, e acrescentou também, ela modificou ali também a preposição e o artigo, né, fazendo o dos túmulos rezar dentre os túmulos, né, e ele acrescentou ali também algumas pessoas que não existem no contexto do texto, e nem no contexto do capítulo todo, né, não apenas, né, imediatamente ali ao redor dos versículos, mas no capítulo todo de Mateus 27, não encontramos esse acréscimo que ocorre ali na tradução do Novo Mundo. Hoje eu vou ir para uma outra parte do assunto, né? E eu trago novamente aqui uma imagem do vídeo do Resistência TJ, né? Que é do resumo que ele fez, e aquele resumo ficou bom, né? No que diz respeito a trazer informações, né, citações, aonde foi que a Sociedade Torre de Vigia ela citou a Bíblia de Grieber, etc. Mas, como eu disse, há muitas inverdades, há muitas distorções ali naquele resumo que ele faz. E eu trago a atenção a essa, né, onde ele fala sobre 1983, a organização diz que não citará novamente Grieber por causa da estreita relação entre a tradução e o espiritismo. Então, o assunto é justamente esse, né? E eu trago novamente esse print aqui, por quê? Porque, primeiro, o Resistência TJ ele afirma aqui que o motivo pelo qual a Torre de Vigia deixaria de citar Grieber é justamente motivo, né, da estreita relação entre a tradução de Grieber e o espiritismo. Só que se você assistir o vídeo do Resistência TJ, você vai ver que ele fala, né, numa certa altura, que
que o motivo pelo qual a Torre de Vigia deixa de citar Gruber é para não afetar a consciência dos leitores, né? Não que fosse algo errado do ponto de vista dela, mas para não afetar talvez a sua reputação perante os seus leitores, né? O que é um engano. Nós vamos ver na sequência, inclusive, a própria afirmação aqui do Resistência TJ desmente isso, né? Porque ele diz que o motivo é a estreita relação entre a tradução de Gruber e o Espiritismo, ok? Porque a Torre de Vigia, como ele mesmo disse, é totalmente contra práticas espiritualistas. E mais uma vez eu reforço, nesse vídeo não tem finalidade de combater ou de falar contra o Espiritismo, não. Esse vídeo tem a finalidade de mostrar a incoerência da Torre de Vigia ao pregar uma coisa para o seu público, mas praticar outra bem diferente, né? Então, aqui o Resistência TJ faz essa afirmação e aí eu chamo a atenção agora para essa sentinela de 1º de outubro de 1983, página 31, porque justamente eu disse, né, no meu último vídeo que hoje nós falaríamos sobre os antecedentes dessa pergunta dos leitores, né? E é bem interessante porque justamente a pergunta é: por que nos últimos anos a Sentinela tem feito uso da tradução ou não tem feito uso da tradução feita pelo ex-sacerdote católico Johannes Gruber? Bom, e aí a Sentinela passa a dar os motivos, né? Contrário àquilo que o Resistência TJ diz, ela vai dizer o seguinte: essa tradução foi usada ocasionalmente em apoio de versões de Mateus 27, 52, 53 e de João capítulo 1, versículo 1. Deixa eu até fazer um adendo aqui, trazer uma ênfase, porque o Resistência TJ também ele afirmou que a organização jamais teria usado a tradução de Gruber em apoio à forma de verter Mateus 27, 52 e 53. Mas note, que eu até grifei em vermelho, que aqui essa sentinela diz que essa tradução ela tem sido usada, ela foi usada em apoio de versões de Mateus 27, 52 e 53, inclusive de João capítulo 1, versículo 1. Mas desde o início, o meu desafio com Resistência TJ está focado em Mateus 27, 52 e 53 e eu vou continuar focado nisso, porque é muito assunto, né? Nós já tivemos 2 vídeos aí bem extensos e agora nós continuaremos focando nesse assunto, né? Então, já tem aqui também uma inverdade do Resistência TJ refutada. E continua, né? Conforme vertidos na tradução do Novo Mundo e em outras traduções conceituadas da Bíblia. Novamente, eu grifei em outras traduções conceituadas, por quê? Porque como nós vimos na nossa análise, a gente fez uma análise bem detalhada, né, do grego, das interlineares, né, interlinear grego, português, Sociedade Bíblica do Brasil, interlinear do reino da própria organização, de aglota enfática. Então, nós provamos por A mais B, sem sombra de dúvida, né, que a Torre de Vigia ela corrompeu o texto de Mateus 27, 52 e 53. Só que aqui ela fala que essa tradução tem o apoio, né, essa forma de verter, ela tem o apoio não apenas da tradução do Novo Mundo e de Gruber, mas também de outras traduções conceituadas. E a pergunta que eu faria para o Resistência TJ e para a Torre de Vigia é: quais são essas outras traduções? Porque como nós vimos, eu apresentei ali 12 traduções em português e, se eu não me engano, 32 em inglês. Eu acho que é isso mesmo, se eu estiver enganado, vocês me perdoem. Mas nenhuma delas apoia a forma de verter, né? A forma particular da tradução do Novo Mundo e da versão de Gruber, que modificaram o texto para negar que houve uma ressurreição naquele texto, ok? Então, não há outras traduções conceituadas. É um erro, né? Continuando, mas como indicado no prefácio da edição de 1980 de O Novo Testamento em inglês de Johannes Gruber, esse tradutor confiou no mundo espiritual de Deus para esclarecer-lhe como deveria traduzir passagens difíceis. Olha como a sentinela ela tenta jogar aqui uma cortina de fumaça, por isso que eu grifei também no prefácio da edição de 1980. A sentinela ela tenta passar a impressão, e o Resistência TJ ele repetiu isso no seu vídeo, ele enfatizou isso. A Torre de Vigia ela tenta trazer a impressão de que até 1980 eles não tinham consciência de que Gruber ele havia utilizado, né, o mundo espiritual, a comunicação com o mundo dos mortos ou com o mundo espiritual, os espíritos, para fazer a sua tradução. Mas nós já provamos lá na primeira parte, no primeiro vídeo, que Gruber ele fala no prefácio, né, da Bíblia que a sua esposa o ajudou. Ele fala também que ele consultou os mortos e utilizava os manuscritos para poder confirmar aquilo que os mortos falavam, né? Isso aqui é pura balela, pura
tentativa de enganar os leitores, ok? Torre de Vigia sempre teve consciência disso aqui. Isso aqui não veio à tona em 1980, como nós vamos ver mais à frente, não, ok? E aí continua, declara-se, sua esposa, médium do mundo espiritual de Deus, foi muitas vezes o meio usado para a transmissão de respostas corretas da parte dos mensageiros de Deus para o pastor Gruber. Então isso aqui é uma citação do prefácio, né, da introdução da Bíblia de Gruber de 1980, porque nós vimos que a primeira edição foi lançada em 1937 e em 1980 houve uma revisão. Aí continua, a Sentinela julgou impróprio fazer uso de uma tradução que tem tal estreito vínculo com o Espiritismo. Então, mais uma vez, aqui está o motivo, né? O motivo pelo qual a Sentinela ela julgou impróprio, eu até usei a expressão no meu e-mail ao Resistência TJ, a Sentinela, o ator de Vigia, desqualificou a Bíblia de Gruber, e o Resistência TJ ele fez um esforço imenso para dizer que não, né, que eu estava inventando, que a Torre de Vigia não desqualificou, mas o fato é que aqui admite que ela julgou impróprio, e o motivo apresentado é o vínculo dessa Bíblia com o Espiritismo, e nisso a Sentinela concorda com Resistência TJ, né? Resistência TJ diz, a organização diz que não estará novamente Gruber por causa, ou motivo, né, da estreita relação entre a tradição e o Espiritismo. Simples assim, Resistência TJ. Não sei por que você fez aquele alarde todo, né? Inclusive da sua forma sempre muito arrogante. Inclusive aqui nós temos uma citação de Deuteronômio 18, 10 a 12, que todo mundo sabe que é uma exortação da Bíblia, né? Contra consultar o mundo espiritual, contra consultar os mortos. Então esse é o motivo, Resistência TJ. Esse é o motivo pelo qual a Sentinela ela julga impróprio. Mas, na verdade, isso aqui também é totalmente por conveniência, né? Porque enquanto ninguém sabia, ou enquanto ela conseguiu esconder isso, ela usava a seu bel prazer, ok? E continua a Sentinela. Os estudos, agora essa parte em azul, né? Os estudos que foram a base para a tradução dos textos acima citados, da tradução do Novo Mundo, são alicerçados. Será? E por isso não dependem absolutamente da tradução de Gruber para ter autoridade. Portanto, não se perdeu nada por se deixar de usar o Novo Testamento dele. Mentira, nós já mostramos. E se você não viu, olhe o vídeo 2, onde eu faço uma análise detalhada do texto. Então a Sentinela ela mente porque eles violaram a gramática, né? Contrário ao que eles disseram em outra Sentinela, né? Que aquele texto poderia ser traduzido de uma forma, né? Que fazer-se crer que houve um terremoto, que o terremoto ele simplesmente lançou cadáveres para fora, mas que não houve uma ressurreição. É mentira. Nós vimos que não há nada de alicerçado. A tradução do Novo Mundo modificou o texto, acrescentou palavras no texto, ela mudou o sentido do texto, ela mudou o sujeito do texto, ela mudou a preposição e o artigo, né? A preposição ecton, ou de os, ou pessoas, ali fala sobre os ressurretos que saíram dos túmulos, né? De dentro dos túmulos, inclusive, em grego, ok? A preposição que ela pode ser traduzida como de dentro. Então, a Torre de Vigia errou muito feio aqui, e o Resistência TJ ele tenta defender de forma muito infeliz essa inverdade. Mas por que eu trouxe atenção a essa Sentinela? Eu falei que eu ia falar sobre os antecedentes dela. Então, é isso que nós vamos fazer. Mas antes, eu queria fazer citação do livro Conhecimento que Conduz à Vida Eterna, nas páginas 114 e 115. Né? Eu fiz questão de grifar lá do próprio site, né, jw.org, site oficial da organização. E eu vou ler essa parte que está em vermelho, né? Depois, se você ler com o tempo o restante, é porque o conteúdo é meio extenso e a gente precisa ganhar tempo. Mesmo que você não pratique o espiritismo, livre-se de tudo que seja usado no espiritismo ou que tenha implicações com o espiritismo. Isso inclui livros, revistas, vídeos, posters, gravações musicais e objetos usados para fins espíritas. Estão incluídos também ídolos, amuletos e outras coisas usadas para dar proteção e presentes recebidos de praticantes do espiritismo. Então, está aqui o motivo, né? Muito coerente com o que foi dito na Sentinela. A Sentinela julgou impróprio fazer uso de uma tradução que tem tal estreito vínculo com o espiritismo. Também dito pelo Resistência TJ, né? A organização não estará novamente Gruber por causa da sua relação estreita com a tradução ao espiritismo. Então, está aqui. Está aqui o livro Conhecimento confirmando aquilo que o Resistência TJ disse e aquilo que a Sentinela de 1983 disse.
Então esse é o motivo. A organização ela repudia o espiritismo e esse é o motivo, né? Só porque é bem curioso que a organização ela usou essa tradução durante a década de 70 sem dificuldade nenhuma, né? E agora ela vem com essa história e com essa balela, né? Mas na verdade ela tinha total consciência de que a Bíblia de Gruber tinha sido feita através da comunicação com os mortos, ok? A erudição foi só um auxílio para confirmar aquilo que os mortos falavam, o que os espíritos falavam para Gruber, né? Então aqui está a opinião da Torre de Vigia a respeito do espiritismo, inclusive a respeito de livros e revistas, tá? E todo mundo que conhece o Testemunho de Jeová sabe disso. Esse capítulo inteiro do livro Conhecimento e o livro Bíblia Ensina mais recente também traz uma informação basicamente coerente com essa aqui. Então é bem interessante, né, essa informação aqui, mas vamos caminhar. Bom, isso aqui também nós já citamos, né? Eu citei no meu artigo, no meu e-mail ao Resistência TJ, ele fez análise dessa carta, né? Eu até falei o seguinte para o Resistência TJ, né? Pasme com a carta que a Torre de Vigia ela mandou para Johannes Gruber Memorial Foundation, né? E o Resistência TJ falou, eu não estou pasmado, quem está pasmado é você, né? Ele usou de forma bem sarcástica e é bem interessante, né? Realmente não é de admirar que você não pasme com essas atrocidades da Torre de Vigia, né? Você vai defender essa organização, ela pode te mandar pular num buraco que você vai fazer isso, porque nós sabemos que a palavra do corpo governante é lei, né? As Testemunhas de Jeová. Se hoje o corpo governante falar, não faça isso, ninguém faz. Se amanhã o corpo governante falar, está liberado para fazer, todo mundo faz. Ou pelo menos a maioria. Aquela minoria que talvez não faça, ela vai ter problemas, provavelmente vai ser disciplinada. Então é assim que as Testemunhas de Jeová agem. O corpo governante fala e eles obedecem, ok? Então a Resistência TJ está sendo coerente com com aquilo que eles fazem, né? Que é seguir a sua liderança. Seguir não importa o que eles falam, diferente dos bereanos lá de Atos capítulo 17. Mas enfim, essa carta tem um motivo, ela está em inglês, né? Eu vou colocar a tradução dela logo em seguida. Mas essa carta ela foi escrita para responder a Johannes Gruber Memorial em 1980. Note que ela é uma carta de dezembro de 1980. E eu grifei aqui também essa parte aqui do endereço, depois nós vamos falar por quê. Porque nós vamos ver que a Torre de Vigia ela cometeu algumas inverdades, né, relacionadas a esse assunto, e por isso que eu grifei essa parte, nós vamos entender já. Mas vamos ler a carta que nós vamos entender melhor. Senhores, esta carta tem o propósito de acusar a recepção dos dois livros que nos enviaram, o Novo Testamento traduzido por Johannes Gruber e o livro dele Comunicação com o Mundo Espiritual de Deus. Apreciamos que nos tenham enviado estes volumes. Já por alguns anos estamos cientes da existência da tradução de Johannes Gruber e ocasionalmente até a citamos. Cópias da tradução, porém, têm sido difíceis de obter. Como temos 4 bibliotecas nas nossas instalações da sede, que são consultadas pelos membros do nosso pessoal, incluindo os escritores das nossas revistas e livros, inquirimos sobre a possibilidade de obter algumas cópias adicionais de O Novo Testamento. Por favor, enviem qualquer comunicação sobre o pedido acima para o Departamento de Redação, Secretaria ou Secretária EG, sinceramente. Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados de Nova York, INC. Bom, acho que tem um erro aqui nesse secretário, mas tudo bem. Basicamente é isso a carta, tá? Pode ser só um erro de grafia aqui mesmo. Mas o fato é que a Torre de Vigia ela recebe, né, o Novo Testamento de Gruber, ela recebe também o livro dele, Comunicação com o Mundo Espiritual de Deus, e a Torre de Vigia ela acha totalmente normal, né? Diferente daquilo que ela diz lá no livro Conhecimento, né, que tem que se livrar dos livros e revistas e assim por diante, né, que tenham relação com o Espiritismo. A Torre de Vigia ela achou normal pedir. Ela não pediu o livro, mas pediu o Novo Testamento, e como nós já provamos lá no primeiro vídeo, a Torre de Vigia ela tinha total consciência de como tinha sido produzida aquela Bíblia. O Resistência TJ ele faz um esforço enorme para dizer que a Bíblia de Gruber não é um livro de Espiritismo. Mas a verdade é que sim, ele é um livro, a bem dizer, podemos dizer que a bem dizer é um livro psicografado, ok? E embora algumas partes, né, coincida com os manuscritos, nós temos
muitas coisas naquele Novo Testamento que são acrescentadas, né? Inclusive Mateus 27, 52, 53 foi totalmente alterado por Gruber, e a Torre de Vigia ela resolveu seguir a mesma tradução, a mesma forma de traduzir de Gruber, né? Pelo menos mantendo o sentido. Ela não parafraseou totalmente o texto como Gruber fez, mas ela manteve o mesmo sentido, né? Então nós percebemos aqui uma grande incoerência, né? Porque a Torre de Vigia fala, olha, livre-se de tudo, né? Queime ou sei lá, livre-se daquilo que você tenha relacionado ao espiritismo, mas quando ela recebeu esses livros, né, ela, em vez de se livrar desses livros, ela simplesmente falou que queria mais, no caso do Novo Testamento. Então, nós percebemos uma grande incoerência. Mas eu falei também, então, aqui, os antecedentes da pergunta dos leitores, de 1983, começa com essa carta aqui, ok? Com essa carta que a Torre de Vigia ela respondeu para Johannes Gruber Memorial em 20 de dezembro de 1980. Em seguida, olha só o que aconteceu. Essa pessoa chamada Ellen McAllister, aparentemente é uma testemunha de Jeová, né? Porque aqui chama ela Dear Sister McAllister, ou seja, prezada irmã, né, McAllister. E essa também vale a pena a gente ler essa carta. Mas note que eu grifei uma parte aqui, ó, em vermelho, que tem a ver com o endereço, né, que a Torre de Vigia passou para essa Ellen McAllister. Há uma coisa também que eu queria falar antes de prosseguir, é que o Resistência TJ ele perguntou, né, como é que você conseguiu essa carta, né? De forma muito sarcástica, eu responderia para você o seguinte: você nunca ouviu falar de internet, cara? Isso aqui está na rede. Quem disponibilizou foi a própria Johannes Gruber Memorial. Então, se você quiser, só procurar na internet que você acha sem problema nenhum, tá ok? Se você tiver dificuldade, você me fala que eu envio para você, pro seu e-mail. Mas vamos lá. Seguindo, então a carta da Torre de Vigia a Ellen McAllister, né? Eu não tive acesso à carta da Ellen, mas eu tive acesso através da internet da carta da Torre de Vigia respondendo a ela. Então a Torre de Vigia diz o seguinte: querida irmã McAllister, sua carta de 20 de agosto de 1981 foi recebida e agora está à nossa frente para a resposta. Você pede informações sobre como obter uma cópia do Novo Testamento de Johannes Gruber. O único endereço que temos é o da própria tradução, que foi uma edição de 1937. Ele lista os editores como John Felsberg Incorporated. Aí aqui está o endereço em inglês, né? Número 80, Quarta Avenida, Nova York. Não observamos uma lista atualizada no diretório de Nova York. Portanto, pode ser necessário que sua livraria envie uma consulta de pesquisa sobre a tradução. Confiamos que nossos comentários sejam úteis. Aproveitamos a ocasião para enviar uma expressão de caloroso amor cristão e felicidade. Seus irmãos, Serviço de Jeová, Sociedade de Bíblias e Tratados da Torre de Vigia de Nova York, ok? Então olha só que interessante. Por que eu grifei essa parte em vermelho? Porque por algum motivo não revelado, a Torre de Vigia ela dá um endereço errado. Ela dá um endereço divergente com aquilo que nós encontramos lá no próprio Novo Testamento, tanto a edição de 1937 como a edição de 1980. E, inclusive, a Torre de Vigia havia acabado de responder uma carta em 1980, né? Em 1980 ela responde para o endereço correto e agora, por algum motivo estranho, ela dá um endereço errado, um endereço diferente para essa leitora, né? Que curioso. Já sei o que o Resistência TJ vai falar. Esse irmão que respondeu essa carta não sabia o endereço correto. Essa desculpa não cola mais, o Resistência TJ. Você tentou falar isso, né? Que os escritores da Torre de Vigia que escreveram citando Gruber provavelmente não sabiam, né? Eles não sabiam da existência daquela sentinela de 1956, onde a Torre de Vigia citava Gruber como produzindo uma Bíblia com a ajuda dos Espíritos. Então isso não cola mais não, cara. Não dá mais. Não vem com essa, porque isso não vai colar. E, curiosamente, outro escritor, né, Keith Morse, envia também uma carta para a Torre de Vigia em 10 de dezembro de 1981. Essa eu não vou traduzir também não, porque vamos economizar um pouco de tempo. Mas note que aqui também a Torre de Vigia dá um endereço diferente, né? Aqui, na anterior, ela colocou 80... First Avenue, Quarta Avenida, Nova York. Aqui ela já colocou diferente, note.
Aqui ela já colocou 88 número e o restante ela manteve igual, né? Então já tem uma divergência. Nós temos uma divergência. Será o que a torre de vigia queria esconder, né? Aqui ela coloca o número 80, aqui ela coloca o número 88 e aí nos passa pela cabeça o que a torre de vigia queria esconder desse pessoal. Por que será que a torre de vigia não queria que esses escritores ou esses leitores entrassem em contato com a Johannes Grieber Memorial? Bem interessante, né? E para nós provarmos isso, olha só, eu trouxe aqui o Novo Testamento, né, de 1937, eu grifei em vermelho ali embaixo, né? A página de rosto desse Novo Testamento, a primeira edição em inglês. Aqui está o prefácio dessa tradução, né? Inclusive aqui nesse prefácio faz referência à esposa, né, de Grieber, né, que teria o ajudado, mas vamos nos ater ao endereço que é apresentado aqui embaixo. Note que Johannes Grieber Memorial Foundation, né, 139 Hillside Avenue, né? Então nós temos uma divergência, não tem nada de número 80, nem 88, nem Quarta Avenida, nem Nova York está escrito aqui, né? Então você pode procurar e eu posso até te passar, se você quiser, me pede que eu mando para você o Novo Testamento de Grieber inteiro, completo, e você não vai encontrar esses endereços falsos apresentados aqui pela Torre de Vigia. Ela estava escondendo algo de seus leitores. Aqui também está a contracapa aqui a página de rosto, né, do Novo Testamento, a edição de 1980, e o endereço é o mesmo. Eu grifei o 1980 de verde e o endereço é o mesmo, 139 Hillside Avenue e assim por diante, né? Então, a Torre de Vigia ela estava escondendo. Eu coloquei aqui novamente aquela carta, né, que a Torre de Vigia enviou lá para Johannes Grieber Memorial Foundation, porque notem que o endereço aqui coincide, né, com aquele apresentado na tradução de 1937 e também na tradução de 1980, mas a Torre de Vigia deu 2 endereços falsos para seus leitores e evidentemente ela estava querendo esconder algo, né? É interessante que na sequência, depois disso, ao tomar conhecimento da falsidade das respostas dadas pela Torre de Vigia aos seus leitores, outro leitor, o Sr. Kurt Goldman, escreveu à sociedade em 27 de setembro de 1982 e desmascarou completamente sua hipocrisia, ao estabelecer critérios duplos, ou seja, em suas publicações para o público em geral, eles criticam os materiais de origem espírita e, ao mesmo tempo, mantém seus arquivos e faz uso desse material para apoiar suas doutrinas antibíblicas, né? Então, isso foi exposto por esse escritor. Essa carta também você acha ela na internet, é só procurar. Eu não vou colocar tudo aqui porque é muito material e, como eu disse, eu queria gastar um pouco menos de tempo com esse vídeo, né, para não ficar tão extenso, mas a Torre de Vigia ela é mestre nisso, né? Note a cronologia. Em 1980 a Torre de Vigia ela escreve para Johannes Grieber, né, Memorial Foundation, quando ela recebe ali uma cópia do Novo Testamento, edição de 1980, e do livro Comunicação com o Mundo dos Mortos. Em 1981 a gente tem primeiro a carta da Ellen McAllister, né, a Torre de Vigia, pedindo informações sobre como obter essa Bíblia, e a Torre de Vigia dá essa resposta falsa. Depois, em seguida, esse leitor, Keith Morse, também escreve, ela dá outro endereço, né, mais falso ainda, e finalmente nós temos aí a correspondência do Sr. Kurt Goldman à Sociedade Torre de Vigia, e finalmente nós temos a Torre de Vigia escrevendo a pergunta dos leitores, que nós consideramos lá no início, de 1º de outubro de 1983, página 31, né? Então não é sem motivo que saiu essa revista. Ela saiu porque a Torre de Vigia foi descoberta, né? Não tem nada a ver com reputação. O motivo, segundo ela, foi o que ela mesma apresentou, mas na verdade ela foi descoberta. A Torre de Vigia ela gosta de agir assim, né? Quem conhece a Torre de Vigia sabe, por exemplo, que, se não estou enganado, em 2001, o jornal The Guardian da Inglaterra também fez uma denúncia interessante ali, né? A Torre de Vigia havia mantido uma certa aliança durante 10 anos. Quem conhece a organização sabe do que eu estou falando. E quando o The Guardian ali denunciou, ela foi lá e cortou as relações também. A Torre de Vigia gosta muito bem disso, né? Então isso é o que fica provado aqui, Resistência TJ. Não tem nada a ver o que você disse sobre a sua organização em relação a essa. Você não se pasmou, né, com essa resposta da Torre de Vigia em 1980, a Johannes Grieber Memorial,
mas isso é porque você já provou, né, que você vai defender essa organização custe o que custar. Mas nós podemos chegar a algumas conclusões, concluindo aqui até mesmo os nossos 3 vídeos, né? Nós podemos concluir o seguinte: o Resistência TJ, lá no primeiro vídeo, ele mentiu ao dizer que a Torre de Vigia sabia que Gruber era espírita, mas teria tomado conhecimento de que ele era médium apenas em 1980. Nós já provamos que isso é mentira. A Torre de Vigia sabia desde 1956, pelo menos, ela tinha consciência disso, né? Quando ela cita Johannes Gruber, e os escritores que citaram Gruber tinham em mãos a edição de 1937 e poderiam comprovar isso também com a introdução e o prefácio daquela Bíblia. Então, mentiu nesse caso. Resistência TJ utilizou a falácia da falsa comparação ao comparar o uso que a Torre de Vigia fez do Novo Testamento de Gruber com a citação de Paulo, que Paulo fez e ele faz, né? Então, é mais uma falácia, né? Nós provamos lá que Paulo não fez nenhuma citação de nenhuma inverdade, ele faz. Não importa, não é problema a Torre de Vigia citar Gruber, né? O problema é que a Torre de Vigia cita coisas que Gruber disse que não tem fundamentação nos manuscritos gregos do Novo Testamento. São coisas que são inventadas por ele e, segundo ele, tem origem no mundo espiritual, né? No mundo dos mortos. E a Torre de Vigia, ela segue esta forma de proceder, né? E na década de 50 ela produz uma Bíblia. Inclusive, o Resistência TJ falou uma coisa interessante também, né? Ele disse que eu não sei fazer cálculos básicos, né? Porque a Torre de Vigia ela recebeu em 1980 uma Bíblia lá do Johannes Gruber Memorial, e a tradução do Novo Mundo ela foi lançada, a primeira edição, em 1950, né? Só que o Resistência TJ esqueceu que a Torre de Vigia ela tinha em mãos a edição de 1937. Então, quem não sabe fazer cálculos básicos é você, cara. A Torre de Vigia tinha em mãos a tradução de Gruber de 1937. Então, game over, tá? Checkmate. O Resistência TJ também utilizou a falácia do apelo à autoridade, né, ao citar eruditos, para de alguma forma apoiar o uso que a Torre de Vigia fez de uma Bíblia declaradamente realizada com a ajuda dos espíritos. Então ele citou, por exemplo, Adam Clarke, e nós vimos que ele citou fora do contexto, né? Ele citou uma parte totalmente relevante do comentário de Clarke, onde ele fala sobre opiniões de terceiros, mas a opinião de Clarke está totalmente contrária àquilo que a Torre de Vigia ela ensina. E ele mostra isso no seu comentário. A tradução de Mateus 27:53 da tradução do Novo Mundo está frontalmente em contradição com os manuscritos gregos existentes. Isso nós provamos de forma extensiva na parte 2 de nossa réplica, no vídeo 2. Eu vou deixar na descrição também o link dele, do primeiro também, você pode confirmar isso. A Torre de Vigia ela enganou seus leitores em relação ao endereço da Johannes Gruber Memorial Foundation. Estava querendo esconder alguma coisa, né? De forma não revelada, ela esconde alguma coisa, ela inventa um endereço ali que não condiz com a verdade. E por fim, a Torre de Vigia ela manda seus adeptos destruírem qualquer material, se livrar, né, de qualquer material ligado ao espiritismo, mas ela mesma age de forma contrária a esta exortação, né? Então, para a Torre de Vigia, nós só temos a dizer o seguinte, né? Eu vou citar Mateus 23, 2 e 3, e o texto nos diz: os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem, contudo não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Então aqui nós encerramos essa consideração, essa réplica em 3 partes, né? Provamos totalmente que o Resistência TJ ele tentou enganar os seus leitores, os seus ouvintes. A Torre de Vigia faz o mesmo e ele está seguindo a sua mãe, a sua organização mãe. Então nós encerramos aqui esse assunto. Eu acredito que não há necessidade de fazer mais nenhum vídeo, né? A não ser que surja mais alguma nova inverdade, e aí nós podemos considerar a possibilidade de refutar ou não, tá certo? Mas muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, né? E continue seguindo o nosso canal. Nós faremos um esforço para sempre estar trazendo conteúdo novo, né? Que vai com certeza esclarecer você a respeito desse e de outros assuntos, né? Não apenas ligados às testemunhas de Jeová, mas outros assuntos também ligados à espiritualidade. Muito obrigado e até breve. Um abraço a todos.